Hoje quero fazer, ou pelo menos pensar um pouquinho com vocês a respeito daquilo que a gente está vivendo e que a gente está ouvindo falar, que tem acontecido no meio da igreja cristã evangélica. Vocês têm ouvido falar, as redes sociais estão assim recheadas, você que segue aí os canais cristãos evangélicos, está havendo um grande avivamento, começou no dia 8 desse mês, hoje dia 15 ou 16? Hoje dia 15, começou no dia 8, um culto entre os jovens ali em New Jersey, numa universidade, que começou no dia 8 e não parou. Ele continua ininterruptamente, com louvores, com adoração. Então, muita gente me perguntando a respeito disso, porque existem igrejas que experimentam isso, cidades que experimentam isso. Ali o cinturão de ilhas da Irlanda experimentou isso há algum tempo atrás, quando um missionário, um pastor chamado Jonathan Edwards, pregou ali. A gente conhece histórias de grandes avivamentos da Rua Azusa, avivamentos que atingiram o Japão, o próprio Brasil, e hoje a gente está experimentando isso. Deus fala com a gente. É interessante que durante algum tempo na minha vida, se alguém fala assim, ó, Deus está falando comigo, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu ia dizer assim, ó, interna essa pessoa, está maluco, ele está precisando de terapia medicamentosa, manda para o psiquiatra. Até que você tem um encontro com Deus. Eu lembro justamente a primeira vez que Deus falou assim, de uma maneira tão poderosa. Eu estava vivendo uma crise, uma situação muito difícil, e Deus falou como som de muitas águas. Não foi algo que eu achei que eu ouvi, não foi algo que eu pensei, não foi emoção, não foi assim, eu não estava carregado de uma experiência mística, não foi nada disso. E Deus falou comigo como som de gente, eu estou falando para a igreja aqui, eu quase tive um treco, assim, sem brincadeira, eu quase tive um treco quando eu ouvi a voz de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, quando Deus fala, quando Deus comunica a cada um de nós, quando Deus, ele fala com Abraão e diz, larga a tua parentela. Ele fala de novo, pega teu único filho, leva para o lugar do sacrifício. Deus falou com Davi, olha, quando você ouvir o som dos meus passos sobre as amoreiras, vai que eu entreguei o inimigo nas tuas mãos. Deus falou com José, olha, não rejeite Maria, porque o que ela concebeu é do Espírito Santo. Deus falou com Paulo, quando ele estava indo ministrar na Grécia, ele falou assim, não vai, não, agora não é tempo. Então Deus, ele diz sim, ele diz não para a gente. E como a gente discernir a voz de Deus? Através do próprio Espírito Santo. O livro do Apocalipse, ele vai repetir durante algumas vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2,15, 2,5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. São 7 igrejas que recebem notícias, que recebem elogios, tem uma que não recebe elogio nenhum, e recebe de Deus algumas orientações para que mudem a sua vida. Deus fala com as igrejas. Cada igreja aqui é interessante, né? As igrejas são particularmente diferentes. Não existe igreja igual. Você pega a carta de Paulo, que escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso era diferente da igreja de Filipe, que era diferente da igreja de Roma, que era diferente da igreja da Galácia, que era diferente da igreja de Pérgamo, de Tiatira. Cada uma delas com uma cultura enraizada, cada uma delas vivendo uma experiência diferente. E aqui Deus, ele está falando com a igreja, uma igreja recém-estabelecida, todas elas, sobre dificuldades que elas estavam passando, sobre lutas que elas estavam vivendo, sobre momentos que elas estavam tolerando alguns pecados, escutando pessoas erradas, sendo seduzidas. E aqui ele vai falar para cada uma delas a respeito do caráter delas. A igreja de Éfeso é uma igreja que esqueceu o amor. Em Atos capítulo 19, a igreja foi fundada num avivamento tremendo.
os cidadãos de Éfeso, vendo os milagres, pegaram os livros de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, os livros das ciências mágicas, queimaram aqueles livros. Era uma fortuna o livro naqueles tempos. Era como se você pegasse aí teu laptop da Apple, último modelo, MacBook Pro, número sei lá o que, você pegasse e você jogasse ele fora. Era uma fortuna um livro naquele tempo, em que você precisava de papiro, você importava os papiros do Egito e os pergaminhos para poder escrever um livro. Então eles queimam aquilo tudo, dão as costas para o pecado, mas 5 anos depois o Paulo já está escrevendo assim para eles, ó, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, ele já estava esfriando, o Espírito já estava saindo da igreja, já estava vazando. Aí, 50 anos depois, ele está escrevendo assim, ó, você esqueceu o primeiro amor, a paixão foi embora. O segundo problema que a igreja vai ter é o problema da perseguição. E aqui, Esmirna está sendo perseguido. Então ele fala assim, eu não vou suportar, não vou aguentar. Aí Deus diz para ele, ó, ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. E ele vai dizer, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque a primeira morte todo mundo vai ter. Agora, existe um lugar de eternidade onde a morte não tem mais força. Esse lugar de eternidade você só vai conquistar por meio daquele que já conquistou, que é Jesus. Você não ganha eternidade porque você é bonzinho. Você ganha eternidade porque Jesus morreu por você. E ponto. E aqui ele está falando assim, ser fiel é a fé que é heróica. A terceira igreja que ele se comunica, que ele fala, é a igreja de Pérgamo. É uma igreja apaixonada pelo mundo. 1 João capítulo 2, é um texto que todo mundo conhece. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Aqui a versão é, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que é o mundo aqui? Não é o planeta Terra, não, gente. O mundo aqui é o sistema mesmo. A gente anda no meio de um povo que eles dão as costas para Deus. Eles não se importam com Deus, nem com a vontade de Deus, nem que hoje eu tive uma alegria esses dias, ontem fui numa célula e os pastores estão visitando todas as células, né? E eu vi assim, gente que, apesar do sofrimento, da dor, da luta, permanece fiel com Deus. E tem muita gente que está assim vivendo, é o único crente. Hoje eu falei com um irmão que eu amo, que atendi em Gabriel, falou, pastor, eu sou o único crente da minha empresa, em compensação Deus me honra, também eu sou aquele que mais trabalha e que mais é recompensado financeiramente, Deus está me abençoando. Olha, cuidado com o mundo. Quando fala da cobiça dos olhos, todo pecado ele é externo, a tentação está lá fora. Então quando você olha aquilo que você deseja, seus olhos veem, foi assim que Eva pecou, ela viu a árvore, viu o fruto, esse desejo da carne, a carne, ele não tem desejo de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de buscar Deus, de jejuar, a carne quer conforto, e a soberba da vida, essa ostentação dos bens, é o desejo de eu atropelar todo mundo, tudo isso é do mundo. O mundo é um sistema que não se importa com Deus e acha loucura você se importar com Deus. A vida é curta, vai lá e peca à vontade enquanto é tempo. Então, é uma igreja, na verdade, aqui, então, cuidado pelas paixões que você tem, que são do mundo. Em quarto lugar, a igreja que tolera o mal, a igreja de Tiatira. Ali dentro daquela igreja, eles tinham se aliançado com pessoas que acabavam transitando, entrando na vida delas e incentivando elas ao pecado. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem um fiel com o infiel. Teve um tempo que eu trabalhei numa multinacional, e quando eu fui trabalhar na multinacional, eu tinha uma função específica.
na área, numa vertical, onde eu trabalhava especificamente, e eles sabiam, a pessoa que me contratou sabia que eu era pastor, ele sabia que eu era crente, e num determinado momento eu recebi uma proposta para fazer algo que era ilegal, não era só imoral, era crime. Eu falei, eu não vou fazer. Ele, só dessa vez eu falei, eu não vou fazer. Lobo, mas é o diretor lá, o CEO, eu não vou fazer. E eu desliguei o telefone e não fiz. Eu me lembro que no dia seguinte, isso eu estava deslocado numa outra cidade, eu encontrei com ele no café da manhã, ele não falou comigo, ele crente, e eu crente. E ele sabia o que ele estava pedindo para mim, ele sabia que eu podia esconder aquilo. As pessoas pensam que pode esconder o pecado das pessoas, e pode, mas do mundo espiritual você não esconde não, querido. O mundo espiritual vê tudo. Eu sei que um mês depois eu estava despedido, graças a Deus eles me despediram, me mandaram embora, e eu fiquei livre. Por quê? Porque eu tinha entrado num lugar em que as pessoas, o pragmatismo é isso, é quando a pessoa acha, ou ela entende, que ela pode fazer qualquer coisa para ser beneficiado. Não, mas pelo menos eu fiquei rico. Não, mas pelo menos eu não fiquei solteiro. Não, mas pelo menos eu não fui para a cadeia. Na verdade, a mentira, essa mentira que tolera o pecado, isso entra dentro das igrejas. Isso entra através do ensino errado. Existe igreja que já está morta e enterrada. Desperta tu que dormes. Olha o que Paulo está escrevendo para Éfeso. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E tem uma história de um jovem na África. Ele morava na África do Sul, ele se converteu e começou a buscar uma igreja. E quando ele chegou, tinha uma igreja lá que era só de brancos. E a África do Sul sofria com aquele problema gravíssimo do apartheid, que era a segregação racial. Ele negro, e a igreja de branco. Então ele chegou na igreja, entrou, foi falar com o pastor, e o pastor falou com ele, olha, é melhor você procurar outra igreja, que aqui não é lugar para você e tal. E disse que ele tentou sistematicamente participar da igreja, e ele era excluído de tudo que acontecia na igreja. Aí um dia ele disse que foi orar a Deus, e ele disse que Deus falou com ele, meu filho, você está tentando entrar numa igreja que nem eu consigo entrar. Sem brincadeira, quando Jesus ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei contigo, ele não está falando para você, ele está falando para a igreja. Imagina uma igreja que Deus ficou do lado de fora. Imagina você fazer um culto e Deus não está presente. Imagina você adorar a Deus e Deus não está presente. Então tem igreja que já está morta e enterrada. Eu já preguei em igreja morta e enterrada. Fui pregar na Itália, certa vez eu preguei em Florença. E eu entrei numa igreja, nós alugamos a igreja que tinha 6 membros. 6 membros. Uma igreja que estava tolerando o pecado, uma igreja em nome da inclusão. O boletim da escola bíblica dominical tinha uma oração do Pai Nosso, da última parte, e uma oração para lá. Para vocês verem o nível da igreja. Não é para a gente fazer a inclusão social. Então, quando a igreja começa a se misturar com o pecado, ela morre. Quando ela não consegue perceber a diferença entre a verdade e a mentira, a coluna do Ministério de Educação, ou seja, uma igreja, eu estou falando de igreja batista, não fica pensando que eu estou falando mal dos outros, não. Eu sou pastor de uma convenção batista brasileira. Eu cheguei lá e a diretora de todas, da convenção batista italiana, chama UTIEB, ela pegava as crianças e levava para desfilar em marcha gay. As crianças da escola bíblica. Então, quando a igreja ela começa a dar sinais de que o pecado não é pecado, ela morre. E é isso que está acontecendo aqui. Tem a igreja meia boca. Sabe o que é meia boca? Você fala assim, e aí, você achou ela bonita? Ah, meio sem sal. Essa igreja aqui é a igreja meia sola, mais ou menos. Eu tenho contra ti que é o seguinte, você não é nem frio nem quente. Isso aqui é Laodiceia.
Você é mais ou menos em tudo. Você não tira 10 em nada, não tira 0 em nada, mas você é morno, então eu vou te vomitar da minha boca. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E tem uma igreja que só recebe elogio, a igreja da Filadélfia. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Então, essas 7 igrejas, tem muitas maneiras de você interpretar as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas reveladas por Jesus Cristo, ali no livro do Apocalipse. Tem gente que fala que essas igrejas são igrejas constituídas no tempo. Não, esse período aqui é o período dos apóstolos até Constantino. Essa aqui é de Constantino até a igreja na Idade Média. Aqui é a igreja onde teve uma provocação de racha. É o cisma da igreja do Oriente com o Ocidente. Não, essa igreja aqui já é uma igreja dividida pelo protestantismo. Gente, isso não importa. O que importa é que cada um de nós cabe aqui dentro dessas igrejas. Pessoalmente, cada um de nós pode se encaixar num desses tipos de igreja. Cada um de nós pode ser uma igreja dessa aqui. A gente pode ser a igreja perfeita, a gente pode ser, e não estou falando da igreja Batista de Bom Retiro, não. Estou falando de pessoas que são igreja, eu já ensinei para vocês, igrejas são pessoas. Você pode ser aquela pessoa que esqueceu o primeiro amor. Tem gente que só vem para a igreja para fugir do inferno, tem gente que só vem para a igreja para ganhar alguma coisa. Lá vai ter uma oração forte. Eu vou ganhar um benefício, Deus vai me curar, Deus vai me dar uma resposta no meu trabalho. E Deus dá, tá bom? Deus cura, Deus dá resposta para o trabalho, Deus abre porta. O nosso Deus é Deus, ele não trabalha segundo o desejo do coração do homem, mas segundo o amor dele. E interessante aqui que cada um de nós pode ser chamado de uma dessas igrejas aqui. E aqui, Jesus está falando, e esse é o tema dessa ministração, é quando Deus fala, ele está falando sobre 3 ameaças aqui. A primeira ameaça que a gente vai sofrer é o esfriamento na fé e no amor. Vocês querem ver uma coisa aqui? Ó? Vou mostrar para vocês aqui agora. Levanta a mão aqui, quem é crente, e que conhece pelo menos uma pessoa, que já foi crente e hoje está afastado, desviado, fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Levanta a mão e fica com a mão levantada. Vai levantar a mão bem alto assim e fica com a mão levantada. Tá bom, agora olha para o lado com a mão levantada, olha para o lado. Praticamente para cada crente que tem aqui, tem um que está desviado. Então essa é uma ameaça, é o esfriamento na fé, pode abaixar a mão, e esfriamento no amor de Deus. Segundo lugar, perseguição. A perseguição é um problema porque todo mundo passa por isso. Você vai se converter, alguém da tua família vai torcer o nariz, vai te falar mal, vai dizer que você ficou louco, vai dizer que você virou um fanático, vai dizer que fizeram lavagem cerebral em você, vai dizer que você está, enfim, existe uma perseguição quando você desaprova o pecado. Quando a turma fala assim, não podemos levar ele porque ele vai estragar a iniquidade que nós não podemos botar ele porque ele não rouba. E esse aqui não pode trabalhar na tesouraria, porque a gente vai desviar o recurso, ele não pode trabalhar. Nem esse aqui não pode ir com a gente jogar futebol lá na cidade, porque depois nós vamos sair, vamos tomar toda, vai ter umas mulheres lá, ele não pode. Então ele começa a ser perseguido, porque ele não é bem-vindo no meio do pecado. E existe um terceiro problema, eu sei, é o ensino errado. Eu escrevi um livro ano passado, Discernimento Espiritual, em que eu descrevo 10 tipos de falsos profetas que estão na igreja. É gente que ensina, é gente que desvia, é gente que cria confusão, é gente que busca pelo em ovo, tem lobos que são vorazes, feras do campo, tem pessoas, gente, que estão dentro da igreja para rachar a igreja, tem os insubmissos. São 10 tipos de falsos profetas ou de pessoas que ensinam e estão no púlpito. Deus vai falar assim, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Eu tenho contra você que você tolera os nicolaítas. É gente que deixa qualquer um ensinar o seu rebanho. Você bota o teu filho em qualquer escola? Hoje, nós temos mães e pais querendo fazer homeschooling. Por quê? Porque o garoto está indo para a escola com 5, com 6, com 7 anos, e lá dentro ele já está aprendendo teologia de gênero. Lá dentro ele já está aprendendo, o professor, a maconha
é a droga dos intelectuais. Então o professor, veja bem, eu sou professor também, estou falando mal da classe de professores não, tá bom, gente? Mas estou dizendo que existem professores que vão dizer, não, vamos dar um tapa numa maconha, num cigarro, vamos fumar um baseado, e está tudo resolvido. E teus alunos, os alunos estão ali, eles estão fumando maconha, junto com os alunos na porta da escola, na porta da faculdade. É isso que está acontecendo. Que tipo de professor você quer para o teu aluno, para o teu filho, para o teu neto? Que tipo de escola você quer? Que tipo de ensino? Você nunca falou para o teu filho, não se mistura com esse rapaz? Por que você fala não se mistura com esse rapaz? Porque conhece o pai do rapaz, a mãe do rapaz e os princípios que ele tem, que são princípios que vão ensinar para o teu filho a quebrar a cara. É disso que ele está falando. Então, a igreja vive essas três ameaças: o esfriamento do amor, o esfriamento na fé, as perseguições e também os falsos ensinos. Então Deus, ele faz o quê? Ele fala com a igreja. Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Era um domingo. Ouvi de trás de mim uma grande voz. Olha como é que Deus fala. Ele ouviu uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. É a maneira de Deus dizer que ele é eterno. Ele é o princípio e o fim. E o que fez, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Odisseia. Essas cidades que já foram da Grécia, hoje são da Turquia, estão distantes ali do epicentro desse terremoto horroroso, que já ceifou 40 mil pessoas, que é próximo ali mais à Síria, a Alepo, estão distantes, eram do tempo da Grécia, de frente para a ilha de Patmos. Então, falou assim, eu tenho um recado, eu tenho que falar com a igreja, eu tenho que preparar a igreja, eu tenho que dar sinais de alerta, cuidado. E a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, com o esfriamento. O anjo da igreja de Éfeso escreva: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu castiçal do seu lugar. O castiçal, a menorá, é aquela castiçal de 7 hastes, né, que significam, são as 7 festas de Israel, são festas fixas, festas obrigatórias, onde se celebra o Senhor. Cada uma das festas de Israel, gente, cada uma delas aponta para Jesus. A festa da trombeta está falando da volta de Jesus, né? O Senhor não voltará com alarido de arcanjo, com voz de trombeta no dia do arrebatamento, não vai ser? Por exemplo, a festa das cabanas, é para você lembrar que você foi estrangeiro, é para você lembrar que teu lugar não é aqui. Você fica apaixonado por esse mundo, teu lugar é no céu. A festa da Páscoa aponta para quem? Para o perdão dos meus pecados, ao cordeiro que foi morto. Então aquele castiçal, ele não tem luz, mas ele sustenta o quê? A luz. Ele está falando assim, eu vou tirar de você a autoridade. É isso. E ele está falando para uma igreja que perdeu a paixão. Gente, sem brincadeira, se você vem aqui, em vez de buscar a Deus, você vem para buscar o que Deus pode te dar, eu vou falar para você, quando isso que Ele te deu for tomado, você desvia. Essa é a crise de um profeta na Bíblia chamado Abacuque. Ele é um cara de Deus, ele é um cara certinho, ele é do povo de Deus, e o povo de Deus está sofrendo, por quê? Porque tem um inimigo que é a Babilônia, que vai arrasar eles, e Deus falou assim, você está pensando que está ruim, vai ficar pior, vocês não se arrependem, vocês se afastam de mim. Ele aprende ali, a primeira vez que aparece, Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo pela fé viverá, e não por aquilo que ele vê. E no final ele encerra, ainda que eu perca tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que eu perca tudo, ainda que eu não tenha o que comer ou o que beber, eu exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. A fé dele não estava nas coisas, a fé dele estava em Deus. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar
dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele aprende, essa é a lição de Abacuque. Qual o problema da igreja sem paixão? É uma igreja que se esqueceu a razão pela qual ela fez uma aliança com Jesus. E tem muita gente que faz isso. Ah, Deus não me deu o carro que eu queria, eu vou desviar. Ah, Deus não me respondeu, eu vou desviar. Gente, você já está desviado há muito tempo, você não vai desviar. Mas a pessoa está vivendo sem paixão. A igreja que não tem elogio. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, meia boca, morno. Melhor seria que você fosse fria quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você já teve vontade de vomitar? Já comeu alguma coisa que você teve vontade de vomitar? A gente, pastor Davi é minha testemunha fiel aqui, você vai fazer aqueles acampamentos de sobrevivência, aí você não tem o que comer, não tem proteína, aí você abre aquele tronco podre, tronco de árvore caído, e ali dentro tem umas larvas branquinhas assim, ó, sabe, mas desse tamanho. Ah, tá aqui o irmão, lembra, você lembra, e aquelas larvas branquinhas assim, se você fritar tem gosto de camarão, se você comer, ela explode assim, ó, gosminha, tá vendo? Mas tem gosto de coco. Não estou brincando não, mas é nojento. Quando você bota aquilo na boca, ai, que vontade de vomitar. Tem gente que vai comer ostra na praia aqui em Caiobá, fala, ai, que nojento, né? Parece desculpa que falar, vocês já almoçaram, já jantaram, perdão, é meleca, aquele negócio da não parece uma meleca aquilo aí? Ai, pastor, que nojento. Pronto, é assim que Deus sente o crente morno. A meleca que entra na garganta, vou vomitar essa porcaria aqui. Parece uma larva do tronco podre, eu vou vomitar. É isso que ele está dizendo. A igreja que não recebeu nenhum elogio. Tem gente que não consegue receber nenhum elogio. Em segundo lugar, é o perigo das perseguições. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. É interessante como é que tem gente que acha que o diabo está batendo palma para ele, está vencendo, está pensando, gente, o diabo está doido para acertar em você, é um soco no teu estômago, pegar no teu fígado. Ele vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Então não é se você vai ser perseguido, a questão é quando você vai passar por isso. No mundo tereis aflições, não é isso que Jesus diz? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo. Então você pega para a vida de homem de Deus e mulher de Deus que você ama, nossa, a mulher aqui é extraordinária. Gente, você vai ver como é que ele foi perseguido. Todo mundo gosta de ler Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Começa assim: a fé é a certeza daquilo que se espera, é o firme fundamento daquilo que se crê. Olha que bonito, vai viver a fé. Pela fé foram jogados, taparam a boca de leões. Gente, Daniel, está pensando que é mole? Imagina eu pego você e te jogo na jaula do leão, como é que você fica? Ai, glória a Deus, pastor, aleluia. Eu quero ouvir aleluia aqui agora. Gente, essas pessoas sofreram perseguições. E aí no versículo 35 de Hebreus 11 vai dizer assim: andaram errantes, se vestiram de pele de camelos, foram maltratados, perseguidos, cerrados ao meio. As mulheres de fé receberam pela sua fé seus homens mortos. Gente, você já imaginou isso? Então existe uma perseguição. Se a pessoa não aguenta viver nesse tempo de tranquilidade, imagina quando vier o tempo da perseguição. Número 2, a recompensa ao fraco. Gente, é interessante como é que Deus fortalece o fraco. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: conheço suas obras, sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Ele está dizendo assim: você é fraco. Eu queria que você olhasse aqui, ó. Está vendo essa coluna aqui, ó? Essa coluna aqui, essa aqui, é o que a gente tem de mais forte aqui nessa igreja. Ele vai pegar o fraco e vai fazer uma coluna inabalável. Então você pensa que você é fraco, mas você guarda a palavra de Deus,
Deus falou assim, ele vai pegar você fraco e vai fazer você ter uma musculatura que você nem imagina. Então existe uma recompensa que Deus dá para quem? Para quem permanece fiel, apesar da sua fraqueza. Eu gosto muito, nós jejuamos, os pastores, na semana passada, eu gosto muito, eu citei aqui no culto da noite, da manhã, de domingo retrasado, segundo Crônicas capítulo 20, eu gosto da oração que Josafá faz. Nós não temos força, nem armas, nem estratégia, mas colocamos os nossos olhos em Ti. Gente, quando Deus ouve isso, um rei se humilhando desse jeito diante dele, gente, é extraordinário. Há um filme, eu não recordo, tem alguma coisa a ver com dourado no nome do filme, conta a história de uma rainha da Inglaterra. E essa rainha está vindo a invencível armada espanhola, ela está entrando, saiu da Espanha e está entrando no Canal da Mancha para invadir a Inglaterra, para destruir a Inglaterra. E aí no filme conta essa rainha tirando a sua coroa, tirando a sua capa de rainha, e ela fica de joelhos diante do Senhor, e ela ora. Naquela noite, uma tempestade pega aqueles navios da chamada, entre aspas, invencível armada, e naufragam, os inimigos naufragam. Então, por isso que Paulo diz, ó, diga o fraco, eu sou forte. Porque quanto mais fraco você é, mais Deus é forte na sua vida. É por isso que o jejum enfraquece você. Você faz jejum, você fica fraco, gente. Só que você está dizendo para Deus, ó, eu estou apelando para Deus aqui. A minha carne não vai força, eu não tenho força, mas Deus vai fazer a força. Agora sim, cuidado com as seduções. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva, no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam, diga, aos ensinos de Balaão. Já vou explicar quem é esse sujeito aí. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer, diga comer, alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Quem era Balaão? Balaão era um profeta de Deus, que foi chamado pelo rei de uma região chamada Moabe. O nome do rei era Balaque, então Balaque é um sujeito, Balaão é outro sujeito. Falou assim, vem cá amaldiçoar Israel. Aí ele tenta amaldiçoar Israel uma vez, duas vezes, três vezes. Ele diz o seguinte, não dá para amaldiçoar Israel. Sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Olha para mim, você é crente? A pessoa pode fazer macumba, bruxaria, feitiçaria, trabalho enterrado, pode pegar você e botar teu nome na boca do sapo, pode botar teu nome enterrado junto com um defunto, um cemitério, ele pode levar teu nome para o terreiro, para umbanda, para quimbanda, pode pegar você, pode fazer o trabalho que quiser, sobre a vida do povo de Deus não vale feitiço, porque se valesse feitiço eu estava frito, gente, eu estava frito, imagina esse pastor que trabalha com libertação, com guerra espiritual, você já imaginou? Só que ele falou assim, não precisa amaldiçoar eles não. Eles mesmos vão se amaldiçoar. Bora dar uma festa aqui. Pega tudo que é alimento consagrado a ídolo, já expliquei para a igreja, que todo pacto na Bíblia é feito com comida, vocês já sabem disso. Lembra disso que eu falei? Jesus pega o pão, parte, diz coma. Jesus pega o cálice e diz beba. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer, olha, você não pode comer ou beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode comer da comida do Senhor e da comida dos demônios. Então, uma maneira de você contaminar, o que é comer aqui nesse sentido? É você ir lá comer a feijoada, comer a tua batata frita, o teu hambúrguer, não é isso não. É a comida no sentido de pacto. Ele está falando que eles ensinam duas coisas, é isso e a imoralidade sexual. Faz uma festança para os ídolos, faz uma festa do boiadeiro, faz uma festa junina, faz uma festa consagrada a um ídolo,
e bota as mulheres mais bonitas de Moabe aqui, sambando, dançando forró, e faz com que os homens de Israel se deitem com elas. Isso é chamado ensino de Balaão. É quando você diz assim, pode viver do jeito que você quiser, Deus te ama, Deus é amor. E os nicolaítas era um pastor da época, né, chamado de presbítero. Na Bíblia o presbítero é o pastor de hoje. É alguém que ensinava, trazia doutrinas para dentro da igreja, que ensinavam que Jesus não era Deus. Mortinho da Silva, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, com as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, ouviu, obedeça e arrependa-se. Essa igreja é interessante, porque era uma igreja famosa. Gente, aparência engana, gente. Ou você nunca foi enganado pela aparência. Pastor, eu comprei na internet. Não é que parecia original, pastor, mas era fake. Já aconteceu isso? Já comprou um tênis assim pela internet baratinho? Aí no primeiro dia que você usa, a sola cai. Já aconteceu com você isso? Gente, aparência. Mas parecia tão forte, pastor. Tomou um murro, beijou a lona. Cuidado, olha, se arrependa quando você olha para a aparência. E ele continua dizendo, ouça o que eu estou falando, Deus fala, ouça o que Deus diz, arrependa-se ou será seu fim. A igreja fria, a igreja que deixou o primeiro amor, se arrependa. Segundo lugar, Deus sabe que você está sofrendo. Deus sabe. Deus sabe ser fiel até a morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você está sofrendo agora, mas você vai rir. Você lê a carta, lê a carta, lê o livro do profeta Obadias. Gente, eu gosto daquele livro. Para mim, o subtítulo do livro devia ser quem ri por último, ri melhor. Gente, porque eu vou falar. Obadias é um tribunal, você está sentenciado, você foi acusado, sentenciado, você está frito, porque você tratou mal o meu servo, a tua casa caiu, porque eu não vou deixar barato. Esse devia sublinhar o livro. Quem ri por último, ri melhor. Eu sei que você está sofrendo, mas teu sofrimento vai acabar. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Não vive em conflito com a verdade. Ou seja, pare de dar murro em ponta de facas. Para de ser teimoso. A Bíblia está mandando você para lá, você não pode pegar um destino de contrário e achar que você vai se dar bem. Arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Gente, Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é o que mesmo, gente? Não é espada, nem a lâmina de 2 gumes, que penetra na divisão. A espada do Espírito não está lá na armadura de Efésios capítulo 6, verso 12, tomai sobre vós o capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o peitorão da justiça, e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Gente, é a palavra de Deus. Para de brigar com a palavra de Deus. Para de achar que você é mais esperto do que a Bíblia. Para de pensar assim, não, eu vou me dar bem, quando a Bíblia diz que você vai se dar mal. Não vive em conflito. Eu já estou encerrando. Para de se jogar dentro das jaulas do pecado. Você sabe o que é pecado. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Sabe o que é o bronze na Bíblia? O bronze é símbolo do juízo de Deus. O juízo de Deus é contra o pecado, gente, não é contra o pecador, não. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para dissolver o pecado da nossa vida. Ele não morre para destruir a gente. É isso que Jesus fala para João, o apóstolo João. João falou assim, vamos orar para esses samaritanos queimarem, para vir fogo do céu. Ele falou assim, vós não sabeis de que espírito vós sois. Meu Filho do Homem veio para salvar, e não veio para destruir. É isso que todo mundo fala em João 3,16, mas ninguém conhece João 3,17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que foi Deus. Não foram os romanos que mataram os judeus.
Não foram os judeus que mataram Jesus, perdão. Foi ele que entregou o filho. Gente, a história da Páscoa é a história de um pai que matou o filho. Você não entendeu ainda o que aconteceu na Páscoa? Deus entregou o seu filho. Ele não quer que você morra. Porque Jesus, ele veio para salvar. Ele não veio para destruir. O negócio dele não é contra você. O negócio dele é contra o pecado que está em você. É isso. Então pare de cair em pecado. Só quem vai se dar mal é você. Já falei que as aparências enganam, não enganam? Com essas suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sabe aquele sujeito que tem um zumbi? Não tem Walking Dead aí, uma série Walking Dead? Aquele povo lá que parece que está vivo, mas está morto. Não é isso. Você parece que é crente. Agora, quando chegar a hora do juízo, ele não vai mais. Fulano não veio para o céu, mas eu achava. Ele está tendo uma vida, uma segunda história. Ele tem uma vida escondida, uma vida secreta. Cuidado com a vida boa. A boa vida pode ser uma tragédia. Você diz, estou rico. Quem quer ser rico aí, dá um glória. Está vendo? Adquirir riquezas, posso ouvir um glória? Não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa igreja aqui, gente, estava montada no dinheiro. Eu já visitei igrejas riquíssimas, mortas. Eu já fui em igreja, gente, estou falando de igreja na Europa, não é igreja de país de terceiro mundo, não. Que eu fui orar pelo pastor, o pastor caiu endemoniado. Passa essa unção para mim. Tem a turma do passa, ele mesmo não quer buscar unção, ele quer de moleza. Eu quero essa unção. Então vou orar para você. O pastor caiu endemoniado. Cuidado, porque a boa vida, quando tudo da vida da gente está tão bem que você não precisa mais ir para a igreja. Eu não preciso mais ir, Deus já me deu tudo, vou lá fazer o quê? Cuidado, gente, porque todas as vezes que Israel teve moleza, ele se desviou. Pega o livro de Juízes, você vai ver assim, então Israel pecou novamente contra o Senhor. Israel foi livre dos seus adversários e se esqueceu do Senhor. A fidelidade sempre vai ser recompensada. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha a igreja aqui, que os membros estavam morrendo de perseguição. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está vindo sobre todo mundo. Então ele vai pegar aquele povo, todo mundo vai sofrer, você não. Arrependa-se, existe uma esperança, e não há lugar melhor do que o lugar que você está, que é na presença de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. E se Deus, de alguma maneira aqui, porque Deus fala de todas as maneiras. Nós começamos falando que o Espírito de Deus fala com a igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Existe uma palavra de arrependimento para cada um de nós aqui. Para gente que confia em si mesmo, para gente que abandonou o primeiro amor, para gente que esfriou na fé, para gente que está perseguido com vontade de desistir, para gente que está ensinando, aprendendo bobagem, num monte de canal, de não, eu acho que esse cara está certo. E aí é interessante como é que o falso profeta, ele monta em cima de gente que não conhece a palavra de Deus. Eu acho interessante, e quer discutir uma porção da Bíblia que está clara, e diz, não, isso não existe mais. Querido, se arrependa, feche seus olhos. Deus fala e Ele falou com você hoje. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Se Deus falou com você, e você tem algo para tratar com Ele hoje, só coloca a mão no seu coração, assim, que nem eu estou aqui, bota a mão no... Deus, eu preciso consertar coisas na minha vida. Se as aparências estão enganando você, se as perseguições estão tramando contra você, se a frieza espiritual te dominou, se você
que está ouvindo a gente pela internet, não quer mais congregar em igreja nenhuma, vou falar para você: desperta, ó tu que dormes. Se você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, é só colocar a mão no seu coração, só isso. Eu quero fazer uma aliança, quero entregar minha vida a Jesus. Quero dizer: Jesus, ó, toma aqui um lugar no meu coração, toma um lugar na minha vida, toma um lugar no trono da minha vida. Se você está afastado, desviado, você chegou aqui porque alguém te convidou, vem comigo aqui, e você hoje quer fazer uma aliança com Jesus, coloca a mão no seu coração. Deus e Pai querido, o Senhor fala, Deus fala conosco. Nós, apesar de muitas vezes estar com os ouvidos tapados, empedrados, Teu Espírito fala ao coração da Tua igreja. E hoje não foi diferente, Deus. O Senhor falou com o Teu povo. Homens, mulheres, jovens aqui, Pai, estão renovando a aliança com o Senhor, estão entregando a vida ao Senhor, estão vivendo perseguições e precisam de uma porta aberta, como só abriu para a porta de Filadélfia. Existem homens aqui arrependidos, mulheres arrependidas, que precisam voltar ao primeiro amor, que precisam parar de ouvir aqueles que ensinam o engano, que foram tolerantes com o pecado. Senhor Deus, existe um mundo que te odeia e que quer que teus filhos longe do Senhor, um mundo que caminha a passos largos para o inferno, gente que não tem expectativa de céu, gente que espera se salvar através das suas boas obras, em vez de colocar a salvação na única porta de esperança que nós temos, que é o Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero trazer sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas aqui a mesma resposta que o Senhor deu para as tuas igrejas: uma palavra de arrependimento, uma palavra de esperança, uma palavra de recomeço, uma palavra de liberdade, uma palavra de mudança de vida. Quero abençoar teus filhos, tuas filhas. Quero pedir que o teu Espírito, que começou a obra, tua palavra diz que tu só é capaz de salvar perfeitamente aqueles que se achegam a ti através do seu Filho Jesus. Eu os abençoo aqui, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Antes de encerrar, eu quero convidar todos os líderes de células aqui que estão presentes. Vem cá Dulce, vem cá Claudinha Gavilã, vem cá João, vem cá pastor Getúlio, vem cá Dani, vem cá Val, os líderes de células aqui, rapidinho, Cristiano, Paulinho, todos vocês. Tem mais líder de célula aqui que eu sei que tem, bom, deve ter ido um pouquinho. Se você não tem células, pastor, eu quero participar da célula. Então, Melk, eu quero participar da célula. Antes de você ir embora, procure um dos líderes de células aqui, pede para ele orar por você, pega o endereço da célula, pega o telefone dele, para que você possa se ajuntar com a gente nesse mover. William e Claudinha, daqui a um mês vocês vão estar prontos, vocês vão liderar a célula também, amém? Se você não foi batizado, quer ser membro dessa igreja, ao final do culto, levanta a mão, pastor Paulo. Esse está com essa camisa verde que ninguém consegue enxergar aqui, esse irmão com essa camisa verde aqui iluminada, pastor Paulo, a gente brinca com ele, é o apóstolo Paulinho, é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulinho. Você pode procurar aí, pastor, eu quero ser batizado, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Vá em paz. Você foi bendito ao entrar, vai ser bendito ao voltar para casa, em nome de Jesus, amém, amém? Se você precisa de célula, vem aqui.